Gênesis, capítulo 2. Farei a leitura do verso de número 4 até 17, mas nós iremos expor pela graça do Senhor apenas os versos 15 a 17 hoje. Então peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartido-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Giom, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Bondoso Deus e Pai, te louvamos, Senhor. Depois de ter já realizado diante do Senhor aqui tantos atos de culto, por último, entregado ao Senhor bens e posses que vêm de Ti mesmo, Senhor, as quais rogamos que o Senhor Deus conceda graça que sejam administradas com sabedoria e temor pelos que hão de manusear. Agora quietamos o nosso coração, Senhor, para ouvir a pregação da Tua palavra. Fala conosco, ó Pai. Seja gracioso. Que encontremos-nos com o Senhor nesse jardim glorioso, em nome de Cristo Jesus. Conceda-nos todos experimentarmos, ó Senhor Deus, a Tua santa presença, ouvir a Tua santa voz, como Adão ouviu no jardim e teve comunhão com o Senhor, ainda mais, pois nós estamos em Cristo. Transforma-nos, Senhor. Muda a nossa mente pela palavra. Muda o nosso coração para que Te adoremos mais, para que, como acabamos de dizer, em todos os lugares do Seu domínio, possamos bendizer em nossa alma ao Senhor, em tudo que nós fizermos, pois só Tu és Deus. Através de Cristo é que oramos. Amém. Certamente é uma forma comum de nós nos referirmos a tarefas do dia a dia, dizendo que elas são seculares. E não há, até certo ponto, não há problema em usar essa expressão, desde que nós entendamos
aquilo que Deus requer de nós acerca de tudo que nós fazemos fora do culto. Seja trabalho, seja estudos, seja uma música, seja uma pintura, ou seja lá o que for que nós possamos fazer ou interagir. Todavia, meus irmãos, ao longo do tempo, ao longo da história, foi se fazendo uma dicotomia, um dualismo entre aquilo que é, e assim chamado, de forma intencional, sagrado e profano, espiritual, sacro e secular. E isso, então, foi cada vez mais na história da humanidade, separando os crentes, o povo de Deus, de glorificarem a Ele em tudo que eles fazem durante a semana, quando saem da reunião solene. Isso começou um pouco com Platão, um antigo filósofo que fazia a distinção entre o mundo das ideias, um mundo perfeito, espiritual, e o corpo, que afinal de contas era algo necessário para abrigar a alma, mas era algo que nós deveríamos suportar, era um mal necessário, por assim dizer. E assim, então, aos poucos, ao longo da história, essa doutrina foi se desenvolvendo e chega, inclusive, até os nossos dias. Invade as faculdades, as escolas. E quando menos esperamos, na prática, os crentes, consciente ou inconscientemente, eles têm o que é sagrado, apenas o culto, a leitura da palavra, a oração e as demais coisas, como se Deus não existisse. Ora, nós estamos diante desse texto, quando o Senhor Deus já aqui criou todas as coisas, de forma bela, muito boa, maravilhosa. Ele então criou Adão, o homem, ele o formou, como vimos na última pregação, ele o modelou como um artífice, e ele o coloca no jardim. Perceba que o texto é claro, para o cultivar e o guardar. O homem então é colocado para trabalhar o solo. E nós iremos ver um pouco mais o que isso significa. Mas aqui nós já vemos que esse texto é tão contrário à ideia da distinção de sagrado e profano, de santo e secular. E como isso, irmãos, na prática, traz grandes prejuízos para a nossa piedade. Isso está tão entranhado na igreja que nós não conseguimos medir. Nós não conseguimos medir. A partir do primeiro do verso de número 15, nós começamos a ver aqui de forma muito simples e clara como o texto de fato nos diz que Deus coloca o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Esse é o nosso primeiro ponto. Seguindo o próprio texto da Escritura, Deus coloca o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Mas o que isso significa? Perceba que, mais uma vez, Moisés, inspirado pelo Senhor Deus, escrevendo a um povo que havia de ter o primeiro contato, seria a primeira audiência desse texto, e iriam ouvir essas palavras. Moisés fala a este povo, e agora nós podemos também usufruir desse texto. O Senhor Deus nos fala através dele. Diz que o Senhor Deus tomou ao homem. E mais uma vez ele faz alusão ao nome pactual do Senhor. O povo então que havia passado daquele monte onde Deus havia dado a lei, o povo que havia tido aquele maravilhoso contato com o Senhor da glória, e então ouviu aquelas palavras dizendo: eu sou o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, aquele que te tirou do Egito, da casa da servidão. O povo então, ao ouvir Moisés falar que foi o Senhor Deus que tomou o homem, eles iriam lembrar da aliança ali no monte,
E eles então iriam raciocinar e dizer: mas então, aquele que criou todas as coisas é o Deus que fez a aliança conosco. É o nosso Deus, o Deus do pacto. E é então por isso que eles deveriam entender que eles deveriam lidar com tudo aquilo que Deus criou de forma dedicada. Se eles valorizavam o Deus da aliança, Yahvé, eles também deveriam valorizar o Deus que criou todas as coisas. Afinal de contas, é o mesmo Deus. Nós vimos que o capítulo 1 fala de Deus, de Elohim, aquele que criou todas as coisas. Mas agora em Gênesis 2, o texto se refere ao Senhor como o Senhor Deus, Yahvé, Elohim, aquele que é o Deus da aliança e que também criou todas as coisas. Se eles amavam o Senhor, que fez uma aliança com eles, eles deveriam amar a criação e interagir com ela de forma dedicada, de forma a glorificá-lo. O motivo, então, de atender ao mandato cultural, por assim dizer, como ficou conhecido pela teologia, é exatamente entender que o mesmo Deus que nos salva, o mesmo Deus que nos deu o Salvador, o Redentor, e que fez uma aliança, um pacto conosco, é o Deus que criou tudo que nós podemos ver. E é por isso que nós devemos amar a criação. E aquele povo deveria, então, se interessar por toda a criação de Deus. Se dedicar a interagir com ela, a transformá-la. Perceba que o Senhor, é claro no texto, o texto diz que Deus colocou Adão no jardim, e nós já sabemos disso, porque vimos na última exposição que Deus havia criado o homem fora do jardim, e depois então ele o coloca no jardim, é isso que diz o texto, lá no verso de número 7, diz que o Senhor formou ao homem do pó da terra, e depois diz, no verso 8, que pôs no jardim que ele plantou o homem que havia formado. Então o Senhor Deus fez questão de inserir no jardim o homem para mostrar que ele então tinha comunhão com Deus. Mas havia uma finalidade. Por que Deus coloca o homem no jardim? Qual é o objetivo? E diz o texto: para o cultivar e o guardar. Para o cultivar e o guardar. Para o desenvolver. É para isso que então, aqui há dois objetivos que estão muito próximos. O cultivar e o guardar. O desenvolver e o observar. Então perceba que é interessante. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o trabalho, ele é criado antes do pecado. O trabalho não é uma maldição. O trabalho não é uma punição. O trabalho, meus queridos, é o objetivo para o qual Deus coloca o homem no jardim, no local de comunhão, no paraíso. Foi ali que Deus criou o trabalho, onde havia aqueles rios maravilhosos, pedras de ouro, de bidélio, de ônix, aquele lugar maravilhoso e belo, aquele paraíso de comunhão com o Senhor. É nesse momento que Deus cria o trabalho. E a própria palavra trabalho, ela já traz consigo um aspecto de algo ruim. Ela surge quando criaram um instrumento com 3 estacas de madeiras afiadas, exatamente semelhante a um tridente. E esse instrumento era utilizado para fustigar, para ferir aqueles que não tinham condições de pagar impostos, para que eles trabalhassem e pagassem os impostos. É daí que vem a palavra trabalho, tripalium, que é de exatamente um tridente, que tinha 3 pontas. Perceba que então a própria palavra trabalho que surge, ela já traz uma ideia de que o trabalho é ruim, de que o trabalho é algo, é fazer alguém pagar algo de errado que ela faz. Quando na verdade nós percebemos que o trabalho é criado no contexto de bênção.
de paraíso. Era no mesmo lugar da comunhão, no jardim, que o homem deveria trabalhar. Não era exatamente ali onde ele se encontraria com Deus? No dia do descanso? Foi no jardim que ele foi colocado também para trabalhar, na mesma terra. E aqui nós percebemos como é contrária às Escrituras a ideia do dualismo. Na mesma terra onde Adão deveria cultuar, era a terra onde ele deveria trabalhar. A diferença é que no dia do descanso, era um dia que Deus separou e santificou. Por isso era um dia especial, mais especial do que os demais. Os outros eram especiais, porque Adão iria lidar com a criação perfeita, sem pecado. Mas no dia do descanso, ele ia interagir, ele ia deixar essas tarefas de lado, ia interagir com o Senhor Deus que o criou. Mas era no mesmo local. O que fazia decidir algo especial? O Senhor separou, e o Senhor iria se manifestar a ele de uma forma especial. Mas era no mesmo local, na mesma terra, no jardim. Ele foi colocado ali para cultivar e guardar. E é por isso que nós vemos, geralmente quando os cristãos falam de estar com o Senhor na eternidade, eles dizem que vão para os céus. Mas lá em Apocalipse 21 nós percebemos que não apenas os céus é que estarão na eternidade, mas diz o texto que João, no dia do Senhor, como diz no início de Apocalipse, diz que viu novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O primeiro céu e a primeira terra contaminada pelo pecado já passaram. Mas agora ele vê uma terra renovada, não apenas os céus. Sim, haverá trabalho na eternidade. Na terra renovada, sem pecado. Não há dualismo. Não há sagrado e profano. Ora, o povo ao ouvir isso, a ideia de que eles estavam ali para que o trabalho tinha sido criado antes do pecado, o labor da terra tinha sido criado antes do pecado, eles iriam então lembrar certamente do aspecto ruim, da experiência ruim de trabalho que eles experimentaram. Veja lá em Êxodo, capítulo 1, verso 13. Êxodo 1, 13. Diz assim o texto das Escrituras: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. A palavra servir aqui é a mesma traduzida por cultivar lá em Gênesis. O trabalho. Perceba que, por outro lado, era com tirania que eles trabalhavam. Então, perceba como é libertador para este povo ouvir que, na verdade, o problema está em quem impõe o trabalho e não no próprio trabalho. Porque se, por outro lado, os egípcios com tirania o faziam trabalhar, foi o Senhor Deus que colocou o homem no jardim para trabalhar. Foi o Senhor Deus que colocou o homem no jardim para trabalhar. Lá no capítulo 5, verso 18, ainda diz, de Êxodo: e depois agora, dizendo aqui, a autoridade egípcia, e depois agora trabalhai, palha, porém, não vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Era essa a experiência do trabalho que aquele povo tinha. E agora eles ouvem que, na verdade, o problema não é o trabalho em si, mas o homem mau que oprime. Esse é o problema. O pecado está não no trabalho, mas no coração do homem
que oprime aquele que está abaixo dele. Ora, o homem é colocado no jardim para o cultivar, para o desenvolver. É para isso que ele é colocado lá. Mas esse desenvolver não é um desenvolver tirano sobre os animais, sobre as árvores. Não é um desenvolver irresponsável. Não é um desenvolver indiferente. Pelo contrário, ele é colocado para cultivar, para trabalhar e o guardar. Ora, se por um lado o Adão no jardim, ele deveria trabalhar, ele é colocado com a ordem de trabalhar, de manusear a terra, de desenvolvê-la. Ele tem de fazer isso. Por outro lado, e ele tem de fazer isso para glorificar a Deus, o Deus do pacto. Por outro lado, ele deve guardar, por causa do mesmo Deus do pacto que o colocou ali. Porque não foi ele quem criou todas aquelas coisas, mas o Senhor. Perceba que ele deve trabalhar e ele deve guardar. Adão não deveria pensar em não mexer na terra, porque simplesmente as árvores precisavam respirar, ele deveria trabalhá-las. Se fosse necessário para o melhor conforto dele ali, ele deveria então mudar a árvore de um lugar para o outro, ele deveria trabalhar a terra. Afinal de contas, ele é o príncipe deste reino, abaixo apenas do Senhor. As árvores não são mais importantes do que ele. Mas, por outro lado, ele deveria fazer isso com responsabilidade. Ele deveria guardar. Essas duas coisas nós vemos aqui. O que é glorioso, meus queridos, é que esse trabalho, esse guardar, não é algo como nós vemos hoje, secular. Não. Não é algo à parte de Deus. Pelo contrário. Essas duas palavras, cultivar e guardar, nós vemos em Números, capítulo de número 3, eu peço que você abra sua Bíblia lá. Números, capítulo de número 3. Números 3, verso 8. Diz assim a palavra: o Senhor falando acerca do trabalho dos levitas: terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e o cumprirão o seu dever para com o filho de Israel no ministrar do tabernáculo. Deixa eu ler de novo, com outra tradução que é possível também e mais próxima do texto original. Guardarão todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com o filho de Israel no trabalhar ou no cultivar do tabernáculo. As mesmas palavras de ordem que Deus dá para os levitas, que deveriam estar ali no culto e trabalhar, são as palavras que Deus dá a Adão no jardim, dizendo: trabalhe, cultive e guarde. Como? O trabalho, ele não é secular. O trabalho não é profano. O trabalho não é a parte de Deus. E aqui nós podemos estender para todas as outras coisas que o homem faz, pois a palavra cultura, ela vem exatamente está ligada exatamente a cultivo. A cultura é produzido por alguém que desenvolve a criação de Deus. A cultura é resultado do cultivo da criação. Uma cultura de bactérias é resultado do trabalho de um cientista que as manuseia, as bactérias que não ele fez, mas o Senhor Deus. Ele as manuseia e produz ali um medicamento ou algo que beneficia a humanidade. Cultura é resultado do cultivo que o homem deveria fazer no jardim. A cultura
não é profana se ela vem de algo que Deus fez, se ela é observada segundo o que Deus ordenou. Perceba, irmãos, como isso quebra muitos paradigmas em nossos dias. Desenvolver aquilo que Deus criou é exatamente o que devemos fazer. E isso não é pecaminoso, isso não é profano, isso é obedecer ao Senhor. É o trabalho que o homem deveria desenvolver ali no jardim, e os levitas também deveriam fazer. Deus coloca o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. É isso que vemos em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, nós vemos que Deus faz um pacto com o homem. Deus faz um pacto com o homem. Ora, aqui há então no trabalho a relação de trabalhar e receber. A justa relação de trabalhar e receber o salário. O trabalhador é digno do seu salário. E Deus então institui aqui uma relação semelhante de dar ao homem aquilo que ele deveria receber se ele trabalhasse por onde. O Senhor Deus então institui o pacto das obras. Diz o verso 16 e 17, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que mais uma vez o texto fala que foi o Senhor Deus quem estabeleceu esse pacto. O Deus da aliança. É Ele que então se relaciona com o homem e estabelece o pacto das obras. O Deus do pacto, o Deus da graça, estabelece o pacto das obras. O Deus da graça, que criou o homem, estabelece o pacto das obras. E talvez você olhe para o texto e diga, mas onde é que está a palavra pacto? Isso é uma invenção de homens. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, verso 7. Oséias, capítulo 6, verso 7. Diz assim: mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Agora nós temos o Oséias para claramente entender que de fato Deus fez uma aliança com Adão. É isso que o texto diz. Que assim como Adão transgrediu a aliança que Deus fez com ele, assim o povo estava transgredindo a aliança, uma outra aliança. Então perceba, ali de fato Deus faz um pacto, uma aliança com o homem. E já nessa aliança, a graça ou condescendência, o pacto das obras, a graça. É isso que diz a nossa confissão de fé no capítulo de número 7, exatamente o capítulo do pacto, diz: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servir e significar por meio de um pacto. A confissão de fé coloca a palavra condescendência, mas aqui é o mesmo sentido, a ideia de Deus dar gratuitamente. Sim, Deus não era obrigado a fazer um pacto com o homem. Mas o homem não poderia receber nada dele se não fosse através de um pacto. Então, ainda que Deus tenha feito com Adão aqui um pacto onde ele iria receber por onde? Onde ele receberia vida pela sua obra. O fato de ele estabelecer um pacto é graça. É condescendência. Então Deus faz um pacto das obras com o homem. E na verdade ele faz um pacto com toda a humanidade.
Adão aqui representa toda a humanidade. Deus está fazendo um pacto com todos que viriam depois. E então assim ele guardaria a lei no coração do homem. É assim que Paulo fala em Romanos 2,15, que o homem tem em si a norma da lei gravada no seu coração. Que lei? Essa lei que Deus deu a ele, a Adão, aqui no início. Ora, é exatamente, meus irmãos, esta lei, esta ordem tão simples que Deus dá ao homem, que traz aqui o resumo de toda a lei do Senhor. Aqui está uma forma de resumir a lei moral de Deus. Quando Deus diz ao homem, simplesmente que toda árvore do jardim comerás livremente, mas o proíbe de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então iria mostrar se ele teria algum Deus além do Senhor Deus. O homem iria mostrar se ele estava se colocando acima de Deus, criando um ídolo. O homem iria mostrar se ele estava tomando o nome de Deus em vão, o nome que ele recebeu do Senhor. O homem iria mostrar se ele ia guardar esse dia de descanso que Deus instituiu. O homem iria mostrar se ele iria respeitar e honrar o seu superior. Ele era um príncipe, mas havia o rei acima dele. O homem iria mostrar se ele iria fazer bem a si mesmo ou a sua esposa, se ele iria matá-la ou não. Cumprir essa ordem era viver, o contrário era morrer e quebrar o sexto mandamento. O homem iria mostrar se ele iria cuidar de sua esposa, se dedicando a ela e cumprindo o sétimo mandamento. O homem iria mostrar se ele iria furtar a glória de Deus e furtar aquilo que ele deveria dar à sua esposa. Ele iria mostrar se ele ia guardar a honra de sua esposa e a sua própria honra, cumprindo o nono mandamento. Ele iria mostrar se ele iria cobiçar ou não aquilo que Deus deu. Disse que não deveria tomar. Toda a lei está aqui. Em resumo, ele iria mostrar se ele amaria a Deus ou não. Se era o Senhor Deus que ele amava ou não. Aqui está, então, este pacto. Há uma promessa implícita aqui. Alguns teólogos vão dizer que, na verdade, não há vida implícita aqui, mas como não? Alguns teólogos, como Van Groningen, tão conhecido e respeitado, vai dizer que, se por um lado Deus disse que ele morreria se descumprisse o mandamento, não está implícito que a vida está aqui prometida, mas como não, a lógica nos ensina que se Adão quebrasse a lei como quebrou, ele iria morrer, mas se ele não quebrasse, qual a resposta? Ele então iria viver. Sim, há uma promessa implícita de vida. Nós não sabemos quanto tempo Adão iria ficar nesse teste. O Senhor Deus não quis revelar. E não nos cabe ficar elocubrando. Simplesmente Ele disse, se você não comer, implicitamente está, se você não comer, você viverá, passará no teste. Mas se comer, aqui está a ameaça, certamente morrerás. A abundância aqui. A ideia é, se comeres de toda a árvore do jardim, comerás abundantemente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, abundantemente morrerás. Aqui o mesmo raciocínio com relação a usufruir de tudo que Deus fez e a morte que ele iria usufruir se ele quebrasse essa lei. Ora, nós vemos aqui então que de fato Deus criou um pacto das obras. De fato, o homem iria comprar a vida se ele obedecesse. E esse pacto ele ainda continua em vigor até hoje. Todo homem que não está
em Cristo está em pacto com Deus no pacto das obras. Deus, ele se relaciona com o homem através de um pacto, ele se relaciona com a sua natureza, com a sua criação através de um pacto. E se o homem não está num pacto através do pacto da graça, como iremos ver em Gênesis 3, ele está no pacto das obras ainda com Deus. Sim, se ele cumprir toda a lei, ele pode comprar a vida eterna. Se o ímpio quiser viver eternamente, ele precisa obedecer à lei. E Deus é justo, ele dará a vida eterna. Hoje isso continua. Mas qual o problema? O homem não pode cumprir a lei. Foi essa a conversa que aquele homem, o jovem rico, teve com o Senhor Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que o Senhor Jesus respondeu? Ele disse, não, você não pode herdar a vida eterna. Ele disse, sabes os mandamentos? Sabes os mandamentos? Lá em Lucas 18. Lucas 18, 18. Ele faz a pergunta, que farei para dar a vida eterna? E diz o Senhor Jesus, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Mandamentos esses que vimos que estão incluídos na ordem, naquele pacto que Deus faz com Adão. Ele replicou, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele disse, Senhor, estou bem, tenho observado. Ele pensa que poderia cumprir toda a lei. Mas o Senhor Deus omitiu de forma proposital, o Senhor Jesus omitiu de forma proposital o mandamento. Ele então diz, uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O Senhor Deus omitiu o não cobiçarás. Ele era rico, cobiçava. E diz o texto que ele era riquíssimo. Mas sim, se o homem hoje conseguir obedecer, esse pacto ele continua em vigor. Ele precisa de alguém para viver a punição do pacto que ele já quebrou, porque ele herda o primeiro pecado de Adão. Mas se ele conseguir obedecer à lei, ele então compra a vida eterna. Esse é o pacto que Deus fez com o homem. Ora, meus queridos, Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar, para trabalhar de forma responsável. E ali ele estabelece um pacto com ele, um pacto de obras, um pacto de pagamento. Esse é o ensino simples desse texto. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus coloca o homem no jardim com o objetivo de trabalhar e de guardar o jardim. E em segundo lugar, que Deus faz um pacto de obras com o homem. Mas o que isso que nós ouvimos há muito tempo, que não é novidade para a grande maioria de vocês, o que isso implica em nossa vida? Qual é o efeito que o Senhor Deus quer? Que isso cause na minha vida, não apenas no domingo, mas na minha segunda-feira, na minha terça-feira, e até que chegue o sábado e o domingo novamente. Em primeiro lugar, o culto é um trabalho. Nós vimos que as duas palavras que Deus ordena a Adão, e elas significam que eles deveriam trabalhar, que ele deveria trabalhar a terra, elas são usadas para os levitas trabalharem no tabernáculo. O culto é um trabalho. Ora, meus irmãos, por vezes nós falamos que nós viemos assistir ao culto. Talvez isso seja uma mera questão de nomenclatura, e se for, não discutimos. Mas se ao dizer que você veio assistir o culto, isso implica que você vai sentar e relaxar e ficar tranquilo, sem nenhuma atividade, você precisa rever o que é o culto. O culto é um trabalho. Nós estamos vindo prestar a Deus um trabalho.
Nós vemos o culto para trabalhar, sim, no dia do descanso, nós continuamos trabalhando. Na linguagem coloquial, enquanto descansa, carrega a pedra. Enquanto você descansa de atividades santas e espirituais da semana, você vem trabalhar no culto ao Senhor. Qual é a sua disposição vindo até aqui hoje? Como você sentou nesses bancos? Com uma disposição semelhante a como você chega diante do seu chefe no trabalho e se apresenta, mostrando o serviço que você está disposto? Crianças, vocês têm se dedicado ao culto, como vocês se dedicam ao estudo? Vocês estão cientes de que o Senhor Deus requer de nós um trabalho neste momento? É verdade, irmãos, que temos relaxado nesse trabalho. É verdade que nós temos desprezado esse Senhor, por assim dizer, esse patrão do domingo. É verdade que o patrão da semana nós valorizamos, mas o patrão do domingo, porque afinal de contas é o Senhor, nós temos desvalorizado. O culto é um trabalho. E nós vamos prestar um trabalho de culto ao Senhor. Essa é a primeira aplicação que temos aqui. A segunda aplicação, crianças, obedeçam vossos pais, mesmo quando eles te proibirem de fazer algo que não é errado. Quando Deus disse, de todas as árvores do jardim comerás abundantemente, livremente, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal não comereis. Não comerás. Ele não colocou um pecado no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não havia nada maligno naquela árvore. Afinal de contas, Deus não cria algo maligno. Tudo que Ele cria é bom. Mas por que Ele proibiu que o homem comesse daquele fruto? Porque Ele quis. Porque Ele é o Senhor. Crianças, quando seus pais te proíbem de fazer algo que você pensa que é o melhor, ainda que isso não seja errado, vocês devem obedecer. Eu vi um pai falando sobre seu filho num livro, e o seu filho diz assim: pai, quando eu não vou ter, em outras palavras, quando é que eu não vou ter ninguém sobre mim? Aí seu pai diz: não, meu filho, quando você trabalhar, você vai ter um chefe sobre você. E o filho vai, depois de 2 dias ele volta e diz: pai, tem como trabalhar e não ter chefe sobre mim? Então ele quer fazer algo que não tenha ninguém dizendo aquilo que ele deve ou não deve fazer. E os empresários aqui sabem que ainda que sejam empresários e não tenham um chefe na empresa sobre si, o cliente é o chefe, eles têm que se adequar ao que o cliente quer, não tem jeito. O fato é que sempre há algo que nós não podemos fazer, sempre há limitações que Deus coloca. Crianças, tenham um coração obediente. E a verdade, meus queridos, é que não apenas as crianças, mas nós sempre queremos mais. É impressionante. É impressionante. Perceba mais uma vez a linguagem do texto. Olhe para a cena de Deus falando com Adão. De todas as árvores do jardim comerás livremente. Imagine um jardim enorme, com várias árvores que Deus criou. Mas daquela árvore
não comerás. De uma, mas você tem muitas. E é impressionante como nós vamos ver que Adão quebra esse pacto. Porque todas as árvores do jardim não eram suficientes para ele. É impressionante. É impressionante como nós lidamos com tudo aquilo que Deus faz. É bom, mas sempre pode melhorar, não é verdade? Nós mostramos um coração descontente. Em terceiro lugar, por que você tem ou deseja ter uma certa profissão? É para trabalhar menos e ficar mais tempo sem fazer nada? Muitas pessoas fazem medicina e direito por isso, não é verdade? Muitas pessoas fazem medicina não por amor, mas para trabalhar poucas horas, ganhar muito e passar o resto do dia sem trabalhar. E aqui mostra a visão de que o trabalho é algo ruim. Como você pensa quando vai acabando o domingo e vem chegando a segunda-feira? Você diz, amanhã, mais uma vez, eu tenho que trabalhar. Que venha logo o domingo. Mas não porque você quer se encontrar com o Senhor, porque você quer ficar livre do trabalho. Ora, meus irmãos, trabalhar não é uma punição. Trabalhar não é uma punição. Porque você tem a profissão que você tem, ou deseja ter certa profissão. É para que você tenha tudo que você queira. Mas perceba, no jardim, o Senhor disse, daquela árvore, não. O trabalho não é o seu Deus. O trabalho não é o seu Deus. É o Senhor quem te dá tudo que você precisa. Porque você escolheu a profissão que você tem. Porque você olha para ela e pensa, terei tudo que eu quero. É isso. Sempre haverá algo que você não poderá ter. Mas sim, é em Cristo que a palavra diz que juntamente com Ele temos todas as coisas. Ele é o que nos basta. Como você tem se envolvido com o seu trabalho? Ele é o seu Deus e não sobra tempo então para a sua família? Ou é nele que você fica tranquilo? Você usa do trabalho para acalmar a sua alma? Ou é o Senhor que é o teu refúgio e a tua fortaleza? Adão foi colocado no jardim para cultivar e guardar. Deus fez um pacto com ele, um pacto de obras, mas nesse pacto, Adão deveria mostrar se ele amava ou não ao Senhor. Ora, meus irmãos, a forma como nós lidamos com toda a criação, com a lei de Deus, mostra o nosso amor a Ele. Como você tem lidado com a lei do Senhor? Você tem amado a Ele? Você olha para a lei dele e diz, Senhor, eu vou guardá-la. Eu vou trabalhar por amor ao Senhor. Aqui está diante de nós essas aplicações quanto ao trabalho, quanto à obediência das crianças, contra a profissão que nós escolhemos. Mas se nós olharmos apenas para nós mesmos, nós iremos ficar desanimados. Se olharmos para o Senhor Jesus,
nós iremos ver aquele que trabalhou e aprendeu a obediência. A Escritura diz que ele, diante do jardim, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Um pouco mais depois, ele disse: Senhor, se não é possível, então, em outras palavras, então eis-me aqui para fazer a tua vontade. E um pouco mais depois, em João, ele diz: não beberei eu do cálice que o Pai me deu. E é nesse sentido que Hebreus diz que ele aprendeu a obediência no momento do seu sofrimento. Sim, aquele que é Deus, mas também homem, aprendeu a obediência. Meus irmãos, como isso é humilhante para nós. Cristo teve que se fazer homem para aprender. Ele era um bebê e aprendeu a falar. Assim também ele aprendeu a obediência. Não que ele pecava antes, mas ele aprendeu a obediência. Ele fez aquilo que eu e você, por muitas vezes, não fazemos. Ele trabalhou e ele cumpriu toda a lei. Aqui você deve descansar o seu coração. Olhe para dentro de si e você verá várias e várias vezes que você tem quebrado a lei. Olhe para dentro de si e você verá o quanto você tem suado e ficado fatigado, porque na verdade você tenta viver pelo seu braço muitas vezes. Porque você passa dias e dias, e inclusive se aflige, porque você tem tentado viver pelo seu braço, por aquilo que você pode fazer. Mas olhe para esse bendito Senhor representado aqui nesta mesa, que cumpriu todo o seu trabalho, que foi até as últimas consequências com obediência. Ele guardou toda a lei, até que o momento ele chegou: o Pai, está consumado. Ele é quem tem o poder de fato de obedecer toda a lei. Ele ama ao Pai de forma perfeita. E se nós nos arrependemos, se nós não chegamos diante dele cansados, com fardos, como aquela imagem tão ilustrativa do peregrino que se ajoelha, e quando se ajoelha aos pés da cruz, os seus fardos se desatam, porque ele carregou sobre si os nossos pecados. Cada mandamento que eu e você quebramos cada dia. Aqui está o resultado disso. Mas num dia como hoje, ele ressuscitou. A morte não pode detê-lo. E nesse dia, então, nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Mas nós também comemoramos que ele venceu a morte. Ele recebe o pagamento da sua obra. Deus continua pagando no pacto das obras. Ele cumpriu toda a lei. E o que Deus disse implicitamente: se comeres do fruto, certamente morrerás. Mas se não comeres, certamente viverás. E foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus. No dia de domingo, ele viveu. Porque Deus pagou aquilo que ele prometeu no pacto das obras. E essa é a vida que eu e você podemos usufruir agora na ceia. Que ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor Deus bendito, perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, como estamos distantes daquilo que o Senhor requer de nós. Como estamos distantes, Senhor, da Tua lei. Quebramos-la. Temos o mal da desobediência em nós. Perdoa-nos, Senhor,
porque isso mostra a falta de amor para com o Senhor. Olhamos para o trabalho e então pensamos que é algo pecaminoso, quando na verdade o Senhor fez. Quando na verdade queremos é mesmo ócio. E isso é o pecado em nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa o teu povo, desde as crianças até o mais velho, até o ancião. Todos temos pecado, Senhor. Todos temos pecado e quebrado a tua lei. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos. Mas também nos faz olhar para o teu bendito Filho, Senhor. Aquele que tu providenciaste, aquele que não quebra esta lei, aquele que trabalha e tem gozo no trabalho, trabalhou por nós. Dá-nos confiar nele e descansar neste dia, Senhor. Tão grande é a nossa salvação, tão grande é o nosso Salvador. Dá-nos a crescer em amor pelo teu bendito Filho, que este seja um dia deleitável para a nossa alma. Ó Senhor, edifica o teu povo, em nome de teu bendito Filho. Amém.